obrigado, professor Jacques. Eu queria também fazer o alerta de que eu não sou autor, sou coautor, né, junto com a professora Flávia Bastos aqui presente, e dizer que também avisar a todos que eu ainda estou jet-lagged, chegando da Feira de Frankfurt ontem, e eu espero que não diga nada tão absurdo assim ao longo da minha exposição. O que nós procuramos fazer, no caso desse capítulo específico, foi, antes de qualquer coisa, uma abordagem preliminarmente genérica e conceitual, justamente porque ciência aberta ainda é um conceito que está sujeito a interpretações diversas. E mais do que isso, a questão mesmo da comunicação científica, e eu digo isso na qualidade de presidente da ABEU, da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a comunicação científica, ela muitas vezes é descurada pela academia. E, justamente por causa disso, vendo a necessidade de que isso seja reconhecido pela academia, é que nós iniciamos esse capítulo de uma maneira mais, digamos, uma anamnese historiográfica. Verificando qual o papel essencial que a comunicação científica desempenha para a constituição da dinâmica científica. De fato, a impressão que eu tenho é a de que, muitas vezes, os próprios cientistas, as próprias instituições, elas descuram um ponto que é mais do que trivial: a centralidade da comunicação. Justamente porque os temas, que muitas vezes são esotéricos, né, os temas desenvolvidos na universidade são várias vezes algo circunscrito a comunidades minúsculas. Eles parecem ser autocentrados, quando, na verdade, essencialmente, a comunicação científica ela não pode ser desvinculada da ciência e vice-versa. No caso específico da ciência, o que é que a gente nota é que é uma tradição. A tradição científica, propriamente dita, ela é coetânea, ela é concomitante com o relevo dado à comunicação científica. Esse é um exemplo que eu acho que é bastante significativo, professor Jacques, que infelizmente não foi incluído no livro, portanto, se vocês comprarem, não exijam que isso esteja presente, mas, não devolvam o livro por causa disso. Mas um ponto que é relevante, que me parece muito significativo para se identificar a relevância da comunicação científica, o espírito científico como um todo, é o exemplo de Avicena. Avicena, que, como todos sabem, é um sábio árabe, só para lembrar também que os povos árabes não são fonte do obscurantismo, que na virada do século, na virada do milênio, foi o bibliotecário da mais importante biblioteca do mundo. Então, ele, durante vários anos, não só desempenhou essa atividade, como leu todos os volumes constantes do acervo. E, após assim fazê-lo, tocou fogo na biblioteca. Eu espero que isso não seja um exemplo a ser seguido em nossas instituições. O que isso expõe? As bibliotecas, em um período anterior, elas desempenhavam o papel de amealhamento, de entesouramento do conhecimento. Aquele que tivesse a posse daquele conhecimento, ele teria um bem valorizado em si, mas não necessariamente partilhável. O que acontece em momento posterior? O que acontece a partir do século XIV, particularmente, quando você tem, e isso é discutido muito frequentemente por vários teóricos do conhecimento, né, especialmente conhecimento científico, você tem uma democratização do conhecimento. O conhecimento é uma escada. O conhecimento tem uma dinâmica que, essencialmente, depende da partilha, da democratização daquilo que é escrito. E as bibliotecas, muito significativamente, elas mudam de perfil. Elas não são mais o entesouramento, elas são a disponibilização, um canal de disponibilização daquilo que está sendo publicado, né? Então, muito significativamente, no século XVI, quando a gente já tem
uma tradição científica, acadêmica estabelecida, as primeiras editoras universitárias são fundadas na Inglaterra, particularmente em Cambridge, né? E que isso faz com que as universidades tenham canais adicionais de disseminação de conhecimento, justamente dentro do espírito da democratização do que é produzido, do que é pensado dentro da universidade. A comunicação científica, a valorização da comunicação científica, portanto, ela é paralela à valorização e reconhecimento da importância do conhecimento científico em si. Você não pode distinguir uma coisa da outra. As duas coisas estão entrelaçadas. E qualquer coisa que favoreça uma, vai favorecer a outra também. Se por acaso você conseguir amealhar meios e instrumentos que aperfeiçoem a comunicação científica, isso fará automaticamente com que o desenvolvimento científico e a praxis da ciência também sejam fortalecidos. E aí, finalmente, depois de toda essa introdução que está constando isso, sim, vocês podem cobrar do livro, que a introdução genérica da comunicação científica, nós vemos que, afinal, a ciência aberta entra por aí. O relevo da ciência aberta é esse, que é um canal adicional para que a comunicação científica, o entrelaçamento dos pares científicos se dê de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, né? E isso é o que, depois dessa primeira parte, digamos, historiográfica, um esforço anamnético historiográfico, nós entramos naquilo que efetivamente tem sido feito no mundo e particularmente no Brasil. A experiência da Unesp durante esse período é uma experiência muito significativa, uma experiência que tem hoje 500 livros em acesso aberto. Esses 500 livros, eles, justamente porque estão amealhados no acervo Cielo, que é um elemento muito importante a ser mencionado nesse contexto. Em 97 o Cielo foi aberto, em 2011 o Cielo Livros foi instituído pela Unesp, pela Fiocruz e pela UFBA, e desde então essa ação em ciência aberta, ela chega a 115 milhões de downloads, com um acervo ainda limitado a pouco mais de 1.100, na verdade, da última vez que foi checado, 1.111 títulos, chegando a um montante de 115 milhões de downloads. No caso da Unesp, especificamente, nós temos 500 títulos em acesso aberto. Dentre esses, boa parte está constando do acervo Cielo, e nós chegamos a 25 milhões de downloads. Esses são exemplos de uma praxis que é efetivamente importante, vai ao encontro daquilo que a gente estava descrevendo como, enfim, essencialmente científico, essencialmente fortalecedor da dinâmica científica, e o que nós esperamos é justamente que essas ações elas sejam encorpadas não só na instituição individual, mas, evidentemente, em toda a extensão, horizontalmente, em todo o campo da ciência brasileira. Obviamente, um ponto que deve ser relevado é que ciência aberta não é a solução de todos os problemas. Nós temos, isso é muito comum acontecer, todo mundo fala de vez em quando, e eu, como praticante da edição, eu ouço desde os tempos em que e-book era uma novidade, né? Invariavelmente, nós vemos como panaceias, vivemos e vivenciamos panaceias universais. Quando o e-book chegar, tudo vai ser muito mais fácil, etc. e tal. Não é bem assim. Nós temos desníveis regionais significativos com a ciência aberta. A ciência aberta corre o risco, como eu tinha falado agora, mesmo um pouco antes desse encontro, a ciência aberta pode levar a distorções plutocráticas, quer dizer, os países que têm mais dinheiro para financiamento da ciência aberta podem ter uma presença internacional muito maior quando a ciência aberta estiver presente do que antes, ao contrário do que os propositores originais da ciência aberta preconizam,
né? Quer dizer, a democratização pode ser, na verdade, uma plutocracia, no final das contas. Isso, a FAPESP e os programas de Estado precisam levar isso em consideração para que a gente não entre numa caminhada mórbida, completamente à revelia dos objetivos virtuosos originais. E o que nós pretendemos agora é justamente, na nossa seara limitada, fazer o que for possível para que os trabalhos científicos relevantes atinjam o seu público potencial, fazendo dessa forma com que o sonho anti-Avicena esteja presente em todas as nossas atividades futuras. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, professor Gésio. Antes de passar a palavra ao professor Peter Schultz, seguindo os capítulos, eu queria sublinhar a importância dessa mensagem. Tanto a questão da curadoria do conhecimento acumulado, a acessibilidade ao conhecimento através da digitalização e o risco de exclusão em termos de, por exemplo, custo de APCs, que hoje estão tornando a ciência muito mais orientada para os países de maior renda, excluindo países de menor renda ou de renda intermediária. Portanto, eu agradeço essa sua mensagem. O capítulo seguinte trata da reinvenção das universidades e a palavra está com o professor Peter Schultz. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Peter, não sei se é... Eu sou professor da Unicamp e eu queria agradecer aqui a acolhida da minha contribuição pelo professor Jacques Markovitch e principalmente a indicação por parte da administração central lá da Unicamp. De repente eu recebi lá uma mensagem da Ana Paula Montanher, que está aqui, falando sobre essa proposta de eu contribuir. E eu estava lá praticando a proposta do professor Varran, quieto no meu canto, longe de administração e outras questões, e me envolvi aqui com essas reflexões. E eu já aviso que a reinvenção das universidades, no título, é um wishful thinking, né? Porque vamos ver se, de fato, a gente consegue chegar lá. Porque... falando em ciência aberta, o Zésio já mencionou isso, é uma coisa ainda em estruturação e existem várias declarações do que é ciência aberta. E eu noto que no Brasil, né, quando eu vou em alguns portais assim, eu busco lá a declaração do que é ciência aberta, ela é muito focada nos pares, a ciência aberta para os pares e, em particular, acesso aberto das revistas, publicações, que eu acho que a Marisa vai falar sobre isso. E eu gosto de uma declaração da Rede Europeia de Jovens Universidades de Pesquisa, que fala em árvore do conhecimento, essa imagem que eles fazem de ciência aberta, que vai desde educação aberta, passando por integridade em pesquisa, acesso aberto, mas também ciência cidadã, ou seja, a participação de atores não acadêmicos na produção do conhecimento científico. Que também é uma moda, mas é uma coisa antiga, e por isso eu faço aqui no capítulo um resgate assim, um pouco da história da ciência e suas relações com os outros, como é colocado por uma socióloga da ciência que eu cito no coisa. Os outros são os outros parceiros da sociedade. Porque no começo, na construção do que hoje nós chamamos de ciência, né, a partir do século XVII, não existiam profissionais de ciência. Não? Eram também professores universitários, mas que também faziam aquela coisa nova chamada, que depois veio a se chamar de ciência, que na época era chamada de filosofia natural, e o apoio, o financiamento e a coprodução de conhecimento científico era também, na maior parte, de amadores. Né? Quando a gente fala da Royal Society, mencionada aqui, britânica, a maior parte dos membros eram amadores e não acadêmicos. E esta importância
dos amadores, que em parte é aquele público que a gente quer reconquistar, né? Que foi falado aqui, a importância da defesa da ciência, etc, etc. Na verdade, esse público existia na construção da ciência ao longo do século XVII, século XVIII, e depois foi sendo expulso aos poucos durante o século XIX, que é o século da profissionalização da ciência, a disciplinarização da ciência. E agora a questão é, bom, como reconquistar esse público? Essa é a questão central, né? E então isso é uma provocação. Nós queremos de volta aqueles que nós expulsamos, né? Curto e grosso é isso. Bom, a ciência aberta, então, dependendo para que caminho ela vai, ela pode ser uma resposta aos desafios. E aí, qual que é a participação desse público extra-acadêmico, vou chamar assim? Primeiro, participar em decisões informadas que envolvem ciência. Essa é uma justificativa de divulgação, popularização de ciência normalmente feita. Mas também, né, citando de novo aquela... Eu chamei de socióloga, agora não sei se é filósofa, historiadora da ciência, com certeza. Ela fala também da importância dos não acadêmicos na coprodução de conhecimento científico, e o exemplo que ela usa num artigo que eu cito é o desenvolvimento de software livres. O Linux não existiria sem os não cientistas profissionais, por exemplo. Isso a gente tem que chamar, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, olhar a isso com mais atenção. E, por fim, o conhecimento aberto com as plataformas abertas. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, todo mundo se empenha, todo mundo tem site, página, portais, etc. E aí eu faço 3 sugestões. Plataformas com arquiteturas facilitadoras. Para o público externo à academia, né? Porque tem alguns portais assim de busca, as coisas são abertas, mas se você não tiver lá o título da revista, o volume, a página, você não encontra. Ou seja, ela é muito ainda voltada pares para pares e não para um público externo. Então, o público externo, como é que ele pode ser atraído? Como é que ele pode ser participado? Então, a palavra já foi dita aqui. Essas plataformas precisam de uma curadoria, no mesmo sentido que os museus precisam de curadorias. As páginas, os portais, eles podem ser museus virtuais, convidando o público externo a explorar aquele espaço. E não só ele estar ali disponível como repositório. Então, isso é um trabalho. Qual a importância disso? Durante a pandemia, durante a pandemia, enfim, uma amiga minha perguntou para mim, porque eu tinha alguma experiência nisso, sobre como seria possível pensar no museu da vacina. Aí eu falei, bom, puxa, deixa eu dar uma olhada. Não existem museus físicos de vacina no mundo. Existem museus onde a vacina faz parte do conteúdo, mas para a vacina, não. A única é a casa do Jenner, né, que também quase fechou as portas por causa. E o que nós temos, existe, é um museu virtual da vacina, que é muito interessante. Então, quando a gente pensa em ciência aberta, né, a partir de plataformas, a gente tem que pensar nelas como um museu. E aí, também a integração entre essas plataformas, né? Porque cada instituição cria a sua plataforma. Mas como é que vamos integrar? E se a gente está falando de ciência aberta, as plataformas têm que ser abertas no sentido de integrar. Se a gente fala de ciência aberta como um veículo para promover a colaboração, as plataformas de promoção da ciência aberta têm que ser também colaborativas e integráveis, né? E, por fim, né, era pedido falar de métricas. E se a gente está falando também de acesso aberto, veja só, acesso aberto, qual que é a métrica para acesso aberto? Acesso. É simples. E muita coisa a gente pode entender a partir do número de acessos e de onde vêm esses acessos. No caso das plataformas pensadas como museus virtuais, questionários. As métricas de avaliação de exposições e de museus.
também pode ter uma solução bastante simples. E eu, putz, esqueci de ver quanto tempo eu falei aqui, deixa eu encerrar antes. Muito obrigado, Peter. O Peter traz para nós a importância da co-construção de indicadores com os ímpares. O que ele está nos sinalizando é a importância de poder falar o vocabulário dos que estão distantes. E a partir daí, quando ele fala e sublinha a importância desses espaços, precisamos ouvir aqueles que vão utilizar os espaços para, junto com eles, desenhar os espaços. Então, com isso, eu quero te agradecer, Peter. E, sem demora, a nossa pesquisadora associada, um dos pilares do projeto Métricas, desde a sua origem, a professora Maria Isabel. Obrigada. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. Queria começar agradecendo ao professor Jacques, na verdade, pela oportunidade de integrar, fazer parte do corpo de pesquisadores associados nesse projeto tão interessante. Eu iniciei, na verdade, no momento em que estava na gestão da Universidade Estadual de Campinas, como pró-reitora de desenvolvimento universitário. Obviamente, uma pró-reitoria que tratava muito de dados da universidade, então não é à toa que acabei me aproximando, né, do grupo de pesquisa dele, de alguma forma, talvez, por levar muita polêmica, talvez, professor Jacques, recebi o gentil convite de integrar a equipe de pesquisadores e tive o privilégio de estar presente nos 3 volumes. Não deu para enriquecer, viu, gente? Isso daí eu já vou falar para vocês, apesar dos apelos de compra do livro. Estou brincando. Mas, enfim, um privilégio imenso de ter podido contribuir com a visão da universidade agora, com a pesquisa específica em alguns tópicos que nos interessam. Assim como os outros, vou falar sobre esse capítulo que eu trago especificamente, dizendo que também é uma coautoria do mestrando Kleber, que está ali sentado, e que nós temos também na engenharia química, que é a minha área de formação, a possibilidade de fazer estudos acerca do ensino, as formas de ensino e o impacto. Então, eu vou contar uma curiosidade, na verdade, durante a revisão desse capítulo, houve uma revisão por pares, né, blinded, e eu recebi, comentei com o professor Jacques, puxa, tinha que ser 2 engenheiros químicos a fazerem levantar essa bola, esse questionamento, e eu disse que eu levei isso como um elogio, né? Porque, no final das contas, a gente acaba tendo que trazer um pouco os dados das ciências mais duras, digamos assim, para a gente poder trazer algumas provas de alguns conceitos. Queria iniciar a locução sobre esse capítulo, já fazendo a propaganda dele, querendo que vocês imaginassem como que teria sido o dia de vocês hoje para chegarem até aqui se estivéssemos em 1955. Em 1955, tudo bem, muita gente não era nem nascida e tal, mas imagina como teria sido essa rotina. O acordar, talvez vocês tivessem ido atrás de um jornal, não é isso? Na banca de jornais, lido as notícias do dia, vindo para cá, talvez o comentário de uma notícia ou outra. Com certeza esse instrumento não faria parte da vida de vocês. Um outro ritmo, né? E por que é que nós usamos até hoje um indicador que foi apontado naquela época para dizer se uma determinada contribuição científica é boa ou não? Eu estou falando das citações. Tá? Em 1955, Eugene Garfield propôs que as citações acerca de um determinado trabalho científico pudessem ser um indicador da importância ou da qualidade, uma proxy para aquele tipo de instrumento, né? Aquele tipo de resultado, como costuma dizer o professor Jacques, não necessariamente um impacto, mas um resultado do trabalho feito pelo pesquisador, pelo investigador. Bom, 1955, esse artigo, primeiramente publicado por Eugene Garfield, que era um químico também, enfim, além disso, trabalhava muito na academia, e propôs esse tipo de reconhecimento
na revista Science. Então, foi publicado na revista Science originalmente e caiu realmente nas graças do NIH e da NSF, National Science Foundation, que viu uma possibilidade de realmente utilizar as citações como um reconhecimento. Ele chamava de pellets of recognition. Então, no momento em que eu cito uma determinada pessoa, um determinado trabalho, é um reconhecimento daquele trabalho, né? E as citações não nasceram naquele momento, já existia, né, na antiguidade. Aristóteles se referenciava muito outros autores, né, para contrapor ou para corroborar uma determinada tese. Então, a filosofia se baseou muito nisso, que poderia ser chamado de uma protocitação, né, naquele momento. E o que existe, na verdade, o que existia até então era muito mais a citação do autor ou do grupo com uma determinada ideia do que um artigo em si. Né? Era aquela linha de pensamento, aquela linha de pesquisa, aquela forma. Mas, de 55 para cá, muita coisa foi mudando. O NSF muito mais interessado em saber onde injetar recursos, não é isso? Estimulado pela Guerra Fria, né? Preocupada com o lançamento do Sputnik. E o grande ponto que nós tínhamos naquele momento é que houve, sim, uma maneira de tornar uma profissionalização dessa forma de citação. Né? Então, o próprio Garfield fundou o ISI, né? O que nós medimos até hoje no Web of Science, nosso impacto e tudo mais. Né? E de lá para cá, outras coisas foram acontecendo exatamente porque as sociedades científicas, a partir do século XVII, começaram também a fomentar esse tipo de comparação entre os pares e os trabalhos. Ruffel, na verdade, trouxe a questão do fator de impacto dos veículos, então isso se colocou como uma forma, porque a citação é a base do fator de impacto, né? Então, ela sendo uma base do fator de impacto, começou a se classificar os veículos de impacto, né, dos veículos de divulgação. Isso, de certa forma, foi aceito porque, naquela época, se correlacionava bem, né, as citações com o que as pessoas tinham num conceito geral de que eram os veículos de maior qualidade, enfim, ou as mais rigorosas, ou seja lá o que for. E Hirsch, na verdade, é o pesadelo de todo pesquisador, colocou também as citações dentro do fator H, do índice H, né? Para você dizer, então, quão importante pesquisador você seria. Mas veja que a base de todas essas proxies, desses indicadores, é a citação. Tudo continua bem, muito obrigado, todo mundo adequado a esse modelo, até que surge algo que vem balançar o nosso sistema, que é o conceito de ciência aberta. O conceito de ciência aberta já existia há muito tempo atrás, desde a revolução do conhecimento, enfim. Mas veio mais fortemente nos últimos tempos. É um conhecimento, como disseram os meus colegas que me antecederam, ainda pouco maturado. E dentro da área de tecnologias, nas engenharias, eu posso dizer, muito pouco discutido. Porque dentro das áreas de tecnologia, um pouquinho, talvez, dissociado da questão da ciência pura, é uma utopia. E eu vou dizer isso de uma forma provocativa, dizendo o seguinte: se nós divulgássemos toda a tecnologia, isso seria um chacoalhão na geopolítica mundial. Todo mundo que foi assistir Oppenheimer pode dizer, o que aconteceria se a gente divulgasse num paper como fazer a bomba atômica? Então, a questão da tecnologia divulgada de forma aberta é ainda um wishful thinking, né? Pegando emprestado aqui o termo que o Peter usou. E não adianta a gente dizer que é maturado, é muito lindo e maravilhoso para o desenvolvimento de uma vacina, para ver a saúde como um todo, o progresso da filosofia, das formas de pensar, mas em tecnologia ela ainda tange muito da propriedade e do poderio e da soberania nacional. Porque isso mexe com as formas de produção, com as formas de competitividade, com a hierarquia mundial do que a gente conhece hoje como ordem política e geopolítica. Então, há muito que se discutir, mas tudo bem, a tecnologia vem recebendo um pouco os ditos da ciência aberta,
que muito diferente, a ciência aberta é uma filosofia linda, mas associado a ela tem um apêndice chamado Open Access. E Open Access não é ciência aberta. O Open Access trouxe uma reversão de um modelo de negócios que modificou completamente. Então, lá em 55, quando você tinha que imprimir o jornal, tinha que imprimir a revista, você tinha que ir na biblioteca, que eram os repositórios, né, específicos, guardiões daquele conhecimento, era uma situação. Hoje, é uma situação totalmente diferente. Então, o que nós temos no momento, e as pessoas que acessavam pagavam por isso, as bibliotecas pagavam por isso. Hoje nós temos uma perversão, um outro modelo de negócio, que o autor é que paga e tudo está aberto para todo mundo. Já as perversões de desigualdade que o professor Jacques colocou, o APC, o Article Processing Charge, que se você quiser publicar numa Nature, você tem que pagar um carro. É isso. Então, você vai lá e paga o preço de um carro para poder ter seu artigo aberto. Em que momento isso vai acontecer? Isso não está no meu capítulo, mas eu provoco muito o professor Jacques, dizendo que, no momento que aparecer, e desculpa quem estiver trabalhando em editoriais aí, no momento que aparecer o Spotify da ciência, que realmente tem uma curadoria e seja realmente aberto, o modelo de editorial vai acabar. Eu sou um pouco apocalíptica nesse sentido, porque hoje o acesso à informação é feito de uma outra forma. Então, sem que a gente esperasse, a modificação veio pela revolução demográfica, pela revolução digital, pela revolução do que for. Eu me lembro de uma colega falando assim, eu queria viver no momento da... Eu estou cansada de viver momento histórico. Eu quero viver um momento da história que não tenha nada, seja aquela coisa muito tediosa, porque eu estou cansada de ver revoluções. E nós estamos no momento de um breakthrough em relação a como divulgamos ciências. Eu não tenho dúvida acerca disso. Só aparecer alguma curadoria forte nesse sentido. E, nesse sentido, vendo a perversidade do APC, nós fizemos alguns experimentos nesse capítulo. Pegamos o nosso quintal, que é a engenharia química, para não sermos apedrejados nas outras áreas de conhecimento, e verificamos como que é o comportamento das citações se eu abro publicações na área de Open Access e na área do editorial tradicional, que a gente chamou de Closed. Pasmem. A gente achava que era maior, menor, ou então especulava a respeito disso, mas hoje quem publica em engenharia química, na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, e opta por uma Open, ela tem 2 vezes mais chance de ser citada do que uma Closed. Isso altera muito a ordem do que você quer quando você usa isso como uma proxy. Eu não sei se isso se repete na medicina, ou nas humanidades, ou o que for, está aí o convite para se fazer o mesmo estudo acerca do assunto. Mas é bastante significativo, não é algo para a gente dizer, não, vai continuar como proxy. E esse capítulo, acho que é de consumo de muitos pesquisadores e também os comitês, porque eu acabei de vir de uma empreitada que é tudo para você apanhar do colega, que eu faço parte, na verdade, eu coordeno o CA, de Engenharia Química do CNPq. E nós estivemos lá tentando fazer a atribuição de quem receberia Bolsa PQ do CNPq na área. E aí, o que aparece ainda? Produção. E o que aparece ainda? Citações, fator H, não é isso? E eu digo, puxa, quando que nós vamos acordar para dizer que isso tem que ser modificado? Então, os dados estão colocados nesse capítulo, já estou fazendo a propaganda. Acho que vale a pena dar uma boa olhada. E não é uma visão iconoclasta para dizer, joga tudo fora, agora a gente vai fazer um negócio totalmente diferente, está aqui a fórmula, a panaceia, como já foi falado aqui. É um convite à reflexão. É assim na área de vocês também? É diferente? Como a gente pode continuar usando alguns indicadores como proxy de qualidade ou precisamos ter alguns outros agregadores qualificadores? Afinal de contas, o Manifesto de Leiden já existe há muito tempo para dizer que nós não podemos somente lançar mão do quantitativo, precisamos ter o qualitativo também à mesa para as avaliações. A Declaração de São Francisco, DORA, de avaliações responsáveis, também está lá.
Quantos aqui ainda contratam docentes baseados nesse tipo de verificação de currículo? Né? Então, isso aparece em todas as dimensões que a gente trabalha. Então, é, na verdade, um capítulo provocador, a gente já coloca logo de cara, o professor Jacques já está acostumado com as provocações que eu faço, para que a gente possa refletir um pouco mais acerca do momento revolucionário que a gente vive. Muito obrigada, professor Jacques.